Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos falar sobre a importância da autoconsciência plena ou integral para se tornar um ser pleno. Segundo a filosofia da mente, ser consciente de algo é o mesmo que estar autoconsciente, que uma não existe sem a outra. Mas a autoconsciência que eu gostaria de abordar aqui seria um conhecimento de si mesmo de maneira total, de maneira integral. Por isso, eu utilizo muito aqui no canal a palavra pleno, porque um ser pleno é um ser consciente do seu todo, é ter consciência da sua completude como ser humano, como consciência. Então, eu costumo dizer que a autoconsciência integral, de uma maneira total, plena, é ter a consciência de todas as maneiras que a gente tem de se manifestar, todas as maneiras que a gente tem de entender, compreender o mundo, as pessoas com quem convivemos, as situações que a vida nos apresenta e também entender a si mesmos. Claro que a autoconsciência por si só, ela não basta para ter uma vida plena. Por vezes vamos nos deparar com algumas características nossas que descobrimos através da autoconsciência, mas deixamos ela do jeito que está. Não, essa consciência ter o conhecimento desta habilidade ou desta característica sua, ela não vai te fazer pleno. Apenas o conhecimento. Se faz necessário, às vezes, fazer alguns ajustes em algumas capacidades, algumas características nossas que influenciam no nosso comportamento de uma maneira que não é salutar. A autoconsciência, de uma maneira total, ela engloba ter sim o conhecimento das nossas manifestações, ou seja, dos nossos pensamentos, da nossa expressão corporal, dos nossos sentimentos, emoções e como a gente lida com elas, e também da nossa energia. Pois veja, são formas que a gente se manifesta, são maneiras que influenciam no nosso dia a dia, no nosso ser, na nossa autoimagem, nos nossos sentimentos, eles são todos interligados. Por isso, a autoconsciência não abrange apenas o conhecimento de cada uma dessas maneiras de nos manifestarmos, ela abrange também a forma como lidamos com cada uma delas. Vamos a alguns exemplos, eu adoro dar exemplos. Digamos que existe uma situação diária, o seu chefe, quando o seu chefe chama a sua atenção, você que possui chefe, né? Muitas pessoas são autônomas, mas
Digamos, se você não tem chefe, imagine que você está numa empresa onde existe uma pessoa superior responsável pela equipe da qual você faz parte. Toda vez que ele chama a sua atenção devido a algo que você fez, você reage com uma emoção, digamos, de nervosismo. Você fica nervoso ou nervosa. E este nervosismo, ele aflora em si, por ser uma emoção, por vezes algumas reações físicas. Você pode ficar com a pele mais vermelha, você pode ter vontade de chorar, ou você tem vontade de quebrar tudo. Cada pessoa tem uma reação, sente esta emoção de uma maneira diferente. Independentemente de qualquer delas, existe a possibilidade de depois você se sentir envergonhado ou triste com as atitudes que, enquanto você estava nervoso ou nervosa, tomou. Você pode, no momento de nervosismo, falar coisas que vão magoar as outras pessoas ou ser ríspida. Você pode levar uma advertência caso você responda grosseiramente para o seu chefe, por exemplo. Então, e depois você nutre este sentimento de culpa ou de remorso, ou de vergonha, ou de, por vezes, tristeza. Você se sente vítima, né? Porque, poxa vida, você faz sempre tudo do jeitinho que tem que ser e nunca tá bom, não é mesmo? Por vezes, muitas vezes a gente tem esse pensamento: poxa vida, eu faço tudo para agradar, eu faço tudo direitinho, tudo conforme me ensinaram e nunca tá bom, sempre tem um defeito. Veja quantas manifestações tem nessa situação. E depois dela, né? Digamos que então passou essa situação, mas você nutriu um sentimento de vitimização. Por exemplo, você passou a se sentir com pena de si mesmo porque você fez tudo direitinho e nunca tá bom. Sempre tem uma reclamação, sempre tem um defeito. Então você passou a nutrir este sentimento de pena de si mesmo. Coitadinha de mim, eu faço tudo sempre certinho e sempre tem alguma coisa que não agrada. Este sentimento que você escolheu, sim, você escolhe, mesmo que isso não esteja bem claro para você naquele momento, você escolhe nutrir este sentimento. E isso não está, por vezes, autoconsciente. Compreende? Você nutriu este sentimento e as consequências desse sentimento? Quais serão? A primeira tendência é que toda vez que você tiver uma situação parecida, você se sinta, você escolha nutrir um sentimento igual. Porque a situação que desencadeou é parecida. Outra consequência é de que o momento que você for desafiado, digamos assim, pela vida, por fazer algo que você costuma fazer de uma maneira diferente, você não vai querer arriscar. Sabe por quê? Porque você vai sentir medo de fazer tudo da maneira mais correta, de fazer tudo como você acha que
tá certinho, no passo a passo, e que lá no final o resultado vai ser alguém reclamar de alguma coisa e esta reclamação te derrubar. Você vai sentir tudo de novo. Veja quantas manifestações. E tem mais uma outra consequência que vai ter nesse dia que você teve essa situação aí com o seu chefe, você vai chegar em casa e no momento que você abrir a porta, as pessoas que convivem com você vão sentir de imediato que você não está bem. Elas vão sentir pela maneira, pela força com que você está pisando no chão, pela maneira como você cumprimentou elas, pela maneira como você responder às perguntas delas. Veja quanta manifestação pesada, não é mesmo? Ao vivenciar estas situações, repetidas vezes, agindo e reagindo da mesma maneira sempre, sem ter a autoconsciência integral, isso acaba se tornando num ciclo vicioso que acaba trazendo, por vezes, sentimentos pesados, reações pesadas, aquele sentimento de estagnação, de vida parada, preocupação exacerbada e por aí vai. Por que eu digo autoconsciência integral? Revemos então a situação. No momento que você vive uma situação que causa emoção, você vai estar manifestando de uma maneira emocional. Saber lidar com aquela emoção vai fazer com que você lide melhor com o sentimento que há por vir após essa emoção. Vai saber sair dessa emoção de uma maneira saudável, sem trazer pensamentos negativos, sem trazer aquela onda pesada derivada daquela emoção. Você, ao vivenciar essa emoção, para escolher nutrir ou o que sentir, você utiliza do pensamento. O sentimento, ele é um processo que envolve, sim, um alto grau cognitivo, ou seja, a gente pensa sobre aquela emoção e chega a uma determinada conclusão que se transforma num sentimento. E depois, ao sentir este sentimento, também os nossos pensamentos influenciam, a nossa maneira de pensar influencia. Influencia porque este sentimento, ele aflora um pensamento, faz você se sentir incapaz, você pensa que você não pode ou você não deve, vem aquela vozinha malvadinha no nosso ouvido dizendo o que você pode, o que você tá pensando aí, o que você tá rindo sozinha, vai lá cuidar das tuas coisas. Aí vem a autocobrança, não é mesmo? Então o pensamento também é uma maneira de nos manifestarmos. Quando você chega em casa, que as pessoas que convivem contigo, depois de uma situação assim que, como no exemplo lá atrás que eu dei, que elas já sentem a sua energia, porque a energia também é uma maneira de manifestação que todos nós temos, todo ser vivo tem. Então,
você chega e traz consigo aquela carga pesada, né? Automaticamente já inunda todo aquele ambiente com aquela sensação pesada, com aquela sensação de tristeza, porque foi o sentimento que você escolheu ter. E automaticamente, quando as pessoas se dirigirem a você perguntando: oi, como foi o seu dia? E você já vem: ah, porque meu dia foi estressante, meu dia foi horrível. A manifestação física, né? A manifestação verbal, você fala através de gestos, você fala através das suas palavras, transmite aquela coisa pesada que foi o seu dia, aquele sentimento pesado que você escolheu nutrir. Se você tem uma autoconsciência de todo esse processo, de como você pensa, de como você reage, de como você enxerga as situações, como você entende as suas emoções, você consegue modificar uma situação como essa. E o melhor, você pode sim, você é dotado de todas as capacidades e todas as habilidades para sair de uma situação, por mais difícil que ela seja, de uma maneira saudável, de uma maneira que você aprenda com aquilo que te aconteceu e traga para a sua vida, para o seu dia a dia, coisas boas, sentimentos bons, pensamentos leves, pensamentos positivos, se assim você entender melhor. Coisas boas e viver de uma maneira mais leve, viver de uma maneira mais plena, viver o presente, compreendendo tudo que está acontecendo na sua volta consigo e compreendendo a maneira como você está enxergando tudo que está acontecendo. Isso é ter uma autoconsciência integral, ter consciência de que você se manifesta de diversas formas e tudo aquilo que você vive, você manifesta. E manifestando, pode sim atrair outras situações semelhantes, porque você vai continuar nesse ciclo vicioso de agir, de pensar, de ter uma autoimagem distorcida e agir de maneira pesada, reagir de uma maneira não tão saudável. Então fica aqui o meu convite para a autorreflexão de como você lida, de como você enxerga as situações que acontecem com você no seu dia de trabalho, num dia de cotidiano comum. Você pode começar pelo início do seu dia. Comece a observar de que maneira você acorda. Quais são os primeiros pensamentos? Quais são as primeiras manifestações de quando você acorda? Sabe, eu tinha... quem me conhece já há mais tempo sabe que eu sempre tive muita dificuldade para acordar de manhã. Nossa, eu começava a ter o raciocínio lógico após uma hora, quase 2 horas depois de acordar. E assim foi por vários anos da minha vida. Então eu acordava e ficava quieta. A sensação que eu tinha é que eu não conseguia pensar,
eu ficava meio não, totalmente obnubilada, assim, sem pensamento, sem reação nenhuma. E as pessoas que conviviam comigo já sabiam disso, mas aquelas que se deparavam com essa situação nas primeiras vezes me chamavam de mal-humorada. Nossa, Neila acorda de um mau humor tremendo. Porque a pessoa ficava ali falando, me perguntando e eu não sabia responder, eu não conseguia, eu não tinha condições de responder qualquer coisa. Mas ao longo do tempo, olha que coisa engraçada, ao longo do tempo, conforme eu fui me autoconhecendo e tendo a autoconsciência de uma maneira integral e trabalhando os pontos que precisavam ser trabalhados, essa minha característica de demorar para conseguir ter um raciocínio de manhã passou. Hoje eu posso te dizer que o meu primeiro pensamento da manhã é gratidão. É um pensamento de agradecer por mais um dia, por ter mais uma oportunidade de fazer diferente, não fazer igual. Porque é mais uma oportunidade de tentar algo novo. Eu agradeço de manhã pela minha saúde, por ter condições mentais de raciocínio lógico, de pensar, de análise. Eu agradeço por ter a minha casa, por ter a minha família. Então esse tipo de pensamento é o primeiro pensamento que eu nutro, que eu escolho nutrir todos os dias. Essa foi uma opção minha. Não quer dizer que seja o ideal para você. Você deve saber escolher e entender qual o primeiro pensamento que você tem e como modificá-lo. Qual você quer ter. Como você quer o teu dia. Quando a gente acorda, a gente está iniciando algo que a gente não sabe o que há de vir. Não é mesmo? Então, é como se você escolhesse a maneira como você quer que o seu dia seja. Eu escolho que o meu dia, todos os dias, sejam gratificantes. Que chegue ao final do dia e que eu me sinta grata, que eu consiga carregar este sentimento de gratidão o dia inteiro. Você pode escolher nutrir um pensamento e um sentimento nesse seu dia de alegria. Você pode escolher de ser imperturbável, de não se deixar irritar por qualquer coisa. Não deixar que nada abale a sua sensação de plenitude, o seu sentimento de completude, de felicidade, enfim. Você tem essa escolha. Essa escolha está aí dentro. Olhe para ela. Então, a autoconsciência integral, ou seja, ter a consciência de tudo que te compõe, de todas as maneiras que você tem de se manifestar, seja consigo mesmo ou com os outros, ela está intimamente ligada com as mudanças que você deseja ver na sua vida. Porque as mudanças que nós desejamos ter na vida, no nosso país, no nosso mundo, elas devem sempre ser iniciadas por nós mesmos. Porque nós, como consciências, como pessoa, como ser humano,
nós temos sim a condição, toda a condição necessária para mudarmos. É difícil a gente querer um mundo mais fraterno se nós não conseguimos sermos fraternos conosco. Muito menos a gente consegue ser autêntico com uma outra pessoa se antes não somos autênticos conosco. Por isso, a mudança deve partir de nós. A autoconsciência de forma integral faz com que consigamos trabalhar todos os pontos em prol de uma mudança maior, de uma consciência maior, de atitudes plenas, de pensamentos plenos e, consequentemente, de ter uma vida plena, da maneira como você sonhou e se sentir feliz com ela. Eu já comentei aqui em outros momentos que eu tive, agora também tenho, mas teve um momento que eu tive uma vida plena, mas eu não me sentia plena, então não era uma vida completa. Hoje, eu tenho dificuldades a serem vencidas? Tenho. Todo ser humano, a vida inteira, vai ter algumas dificuldades, sejam elas financeiras, ou de superar obstáculos, ou de vencer uma maneira enraizada de pensar. Enfim, tem N possibilidades que podem surgir na nossa vida. Várias dificuldades de maneiras diferentes. A gente vai continuar tendo elas, mas a gente vai conseguir olhá-las de frente e ter a autoconsciência de que se pode enfrentá-las de uma maneira saudável e sair destas situações de maneira plena, sem faltar nada, sem quebrar nada dentro de si, se sair por completo, por inteiro e, acima de tudo, com aprendizado. Esta, então, é a importância da autoconsciência integral para se tornar uma pessoa plena e que eu gostaria de dividir aqui contigo hoje. Caso você tenha gostado e achou que as reflexões que eu trouxe te ajudaram de alguma maneira, curta esse vídeo. Você pode se inscrever no canal ou ainda, se quiseres receber outras dicas de como se tornar uma pessoa plena, você pode também me acompanhar nas outras redes sociais. De qualquer maneira, te agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Um último pedido é que, se puderes, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois além de ajudar este projeto a crescer, assim você também estará ajudando um maior número de pessoas que talvez estejam precisando rever, e conhecer a autoconsciência de uma maneira integral, de uma maneira plena. Abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.